O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos sentar. Coroinhas, obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado mesmo. Cantor, obrigado. Grupo de liturgia do pastoreio, obrigado. Carol, da farmácia da Lila, obrigado, transmitindo a Santa Missa para Uruçanga, Brasil e para o mundo. Ministras, obrigado. Nossa irmã que nos acolheu, obrigado também. Obrigado a cada um e a todos vocês que estão aqui. Obrigado também quem trouxe isto aqui, como que é orquídea. Olha só que orquídea bonita. E é um vaso mesmo, né? É flores vivas. Então, obrigado. Eu não sei quem trouxe, eu não sei quem preparou, mas ficou muito bonito. Essa aí também é orquídea, né? Aí na frente também tem orquídea. Isso aqui é um vaso de flores diversas. Bonito também. Tudo para deixar a casa do Senhor mais bonita. Deus sempre merece o melhor. Deem a Deus sempre o melhor. Não meçam nada aquilo que vocês dão para Deus. Deem e vos será dado. Porque com a mesma medida com que medirdes, vós também sereis medidos. Se o fazeis de coração, tenha certeza de que de coração Deus também vos abençoará. Hoje, a liturgia do Evangelho vem exatamente nos questionar quem é Jesus. Mas neste caso, eu trago um pouquinho mais perto de nós.
Se Jesus vem na Eucaristia, e a Eucaristia acontece dentro da missa, então, o que é a missa para nós? Se alguém que não é católico nos perguntar o que é a missa, talvez nós não tenhamos respostas. Ou talvez falemos alguma coisa que talvez não seja o verdadeiro significado. Como no evangelho de hoje, uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, outros dizem que é alguns dos profetas. Mas para você, o que é a missa? Se a missa for algo importante, por que o nosso povo por nada falta na missa? Se a missa é importante, por que tem gente que fica até 2 domingos seguidos, 2 finais de semana seguidos, ou 3 finais de semana seguidos sem ir na missa? Se a missa é tão importante, por que eu vou me encontrar com Jesus? Por que às vezes eu quero e desejo que a missa termine o mais rápido possível? Escolho talvez até ir numa missa fora desta comunidade e numa outra missa qualquer, porque lá fora o padre faz a missa mais rápido. Será porque me canso ficar junto com Jesus? Será que não me sinto bem na presença de Jesus? É o questionamento que Jesus está fazendo hoje. Jesus também perguntou, Jesus também ficou preocupado. Porque ele via que as pessoas não o reconheciam verdadeiramente quem ele era. Então, poderíamos também nos perguntar, se a hóstia é Jesus, como é que eu vou receber Jesus na Eucaristia? Ou qual é a diferença entre comungar ou não comungar? Qual é a diferença para um católico ir na missa e não ir na missa? Porque se não tem diferença, então aqueles que não vêm na missa também estão certos. Se comungar ou não comungar não tem diferença na nossa vida, então qualquer um que não comunga também está certo. E se é Jesus? Agora termino só com os questionamentos. E se é Jesus mesmo na Eucaristia, que nós professamos pela fé? Então, quem é Jesus para você? Faz a diferença em receber Jesus e não receber Jesus? Mas se faz a diferença, por que então a gente não se torna diferente? Por que nós permanecemos sempre tal e qual como somos? Se mesmo comungando Jesus, as coisas não mudam em nós.
Será que verdadeiramente nós amamos a Jesus? Ou será que estamos às vezes fazendo os rituais até da Santa Missa, tudo meio vazio? Sem entrar na dimensão do mistério da fé? Porque a própria missa, a própria igreja, a própria liturgia nos ensina que a Santa Missa é o mistério da fé. Cada um de nós temos que responder a estas perguntas para nós mesmos. A igreja nos ensina hoje algo que podemos começar e fazer a nossa mudança. Se nós queremos até mesmo receber esse poder, esta força, esta graça do Cristo que comungamos, eu quero fazer o seguinte. Faz favor, Lani. O livreto, pode trazer o livreto aqui, que é a oração da coleta. A oração, encontre aí a oração. Bem no início da missa, encontrou a oração. Só as três primeiras linhas. Eu vou dizer até onde, tá? Porque sem óculos não consigo enxergar. A oração aqui, ó. Não, quero ver? A oração, vira. A oração sem óculos aqui. Hã? Aqui. Ó Deus, que unir os corações dos vossos fiéis com o único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais. Concedei ao vosso povo. Amar o que ordenais e esperar o que prometeis. Obrigado. Para receber o que prometeis, primeiramente tem que fazer o quê? Amar. Se eu não amo a minha igreja, se eu não amo e defendo a minha fé católica, se eu não amo e defendo aquilo que a minha igreja católica me ensina, se chega alguém que me diz o seguinte: mas todos os caminhos levam ao Pai. Mas vocês são idólatras. Mas vocês ficam adorando Nossa Senhora. É mesmo, né? Sabe que pensando bem você tem razão? Infelizmente tem católicos assim. Quantas pessoas que vocês conhecem que eram católicos e mudaram de igreja? Mudaram por quê? Não amavam. Não amavam a igreja. Para receber o que prometei, para receber aquilo que Deus nos promete, aquilo que a Bíblia nos promete. Mas se eu não sentir amor pela minha igreja, já pensou eu católico, e o padre que me traz o Cristo vivo na terra, eu falar mal do pároco, do padre, seja quem for? Já pensou eu falar mal daquele que na minha igreja é o responsável para trazer Jesus até a mim, e eu falar mal e eu condenar este homem? É de se pensar. Se eu amo a minha igreja, aqui vou terminando.
qual é o desejo que, como disse o nosso querido padre Valdemar Carminati, que ele diz sempre quando que ele começa as missas no domingo, que alegria quando me disseram: é domingo, vamos à casa do Senhor. Que alegria ir para a missa, que alegria, que contentimento saber que é domingo, é o dia do Senhor. Oba, hoje nós vamos à missa. Com que alegria que nós, os católicos, viemos para a missa. Às vezes a gente vem aqui emburrado com cara de sexta-feira santa. Pergunte, tem alguém que namora aqui? Não tem ninguém? Claro, meus casais sim. Está namorando? É? Você se encontra, faz de conta que você se encontra com a namorada no domingo. Como que você fica durante a semana pensando naquele domingo? Fica o quê? Ansioso. Ansioso por encontrar com ela. Durante a semana eu te pergunto, você fica ansioso esperando o domingo chegar, ou sábado à tarde chegar, para ir na igreja, para me encontrar com Cristo, porque Cristo eu amo. Ou às vezes a gente vem na missa porque não tem outra coisa para fazer. Porque se alguém me convidasse para sair por aí, uma tarde bonita como essa, sair por aí com os meus amigos para fazer uma pedalada de bicicleta, para trocar a missa e fazer uma pedalada de bicicleta, é um... Que reflexão que Jesus nos ensina hoje, hein? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Você fica ansioso de encontrar com ela porque você a ama ou simplesmente por ser ela e você vai lá apenas por isso? Porque tem amor. Porque ele a ama e quem ama tem o desejo de se encontrar. Como um caminhoneiro que sai por essas longas estradas da vida, não vê a hora de chegar em casa para dar um abraço a uma esposa e em seus filhos, porque eu os amo. Pense nisto. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos